todas as sortes de bênçãos. Melhor noite, bem-vindos sejam todos a mais uma live. Que domingo maravilhoso! Que reunião dos santos! Os templos estavam reunidos num lugar, no mesmo espírito, guardando a unidade da fé pelo vínculo da paz. Que coisa tremenda! Muito obrigado pelos irmãos. Tivemos um irmão aí, lá da Península de Maraú, na Bahia, esteve conosco. Nosso irmão Marcelo de Itaguaí, que maravilha. Mandar um abraço por nossos irmãos que estão se reunindo em graça lá no Japão. Sayonara, arigato. Olha, que avivamento. Que palavra que sacode do lado de cá, entre os da graça. Meus amados, as pessoas estavam maravilhadas, não queriam ir embora. Eu tive que, vamos embora, empurrar as pessoas. Olha, o povo estava como que sonha. Uma energia, o louvor, a confraternização, os abraços, o café, o pão, o bolo, o refresco. Olha, contagiante. Muito obrigado, bem-haja pela sua vida. Esperamos domingo estar de novo nesta confraternização entre os irmãos. Acredito que pela internet os irmãos, a palavra ardeu no coração, está aí a esterilidade religiosa e a fertilidade da graça, uma palavra, uma instrução, uma sabedoria do Espírito manifestado nos eleitos de Deus, muito maravilhoso, contagiante. E enquanto os cães ladram, a caravana da graça passa. Deixa eles. Bom, eu quero também agradecer a todos os irmãos que têm nos acompanhado às 5h20. Colocamos um testemunho ontem sobre aí um abençoado lá da Paraíba. Estamos pensando se a gente coloca outro durante a semana, são muitos vídeos. Continue enviando os vídeos para aquele número que eu dei, não tenho ele aqui de cabeça. Chegou mais vídeos, nós vamos editar e colocar. Calma, espere que nós vamos colocar todos os vídeos, tá bom? Olha lá. O tema desta live é a vinda de Jesus. O breve que virou séculos. Enquanto a Bíblia não for compreendida no seu contexto histórico judaico, enquanto os famigerados, aqueles que detêm o poder de acharcamento, não compreenderem a Bíblia no seu contexto histórico judaico, eles vão futurizar os acontecimentos da Bíblia para os dias de hoje. Primeiro, que eles não são pregadores do Evangelho, são contadores de história, da carochinha. Segundo, que eles precisam usar a Bíblia dos acontecimentos dos judeus para prender os gentios. É uma forma de algemar, vitimizar os incautos. Eles não conseguem ter uma palavra do dia a dia, de confronto. Não conseguem fazer a palavra arder. É preciso pegar um fato lá do passado e amedrontar as pessoas aqui no futuro. Isto foi possível até a revelação escatológica chegar. Enquanto isso não chegava, há homens aí que dizia que era Deus, que era o próprio Deus. Aí depois ele morreu, Deus morreu, você vê como é que pode a loucura? Aí Deus morreu, aí um ministério aí em que o homem dizia que ele era Deus. Aí depois ele morreu, Deus morreu. Aí a mulher dele se tornou Cristo. Agora já não era mais ele, era a mulher. E fica essa loucura, essa falsa interpretação, esse joguete, usando a Bíblia para aprisionar as pessoas. Então, enquanto não compreenderem isto, enquanto o acharcamento for produzido, enquanto o povo não despertar para saber separar o que é doutrina, o que era fundamento nos dias de Paulo,
Enquanto o povo não entender que a queda do templo era o juízo para os judeus e não para a igreja, que a igreja espera o juízo, mas não há juízo para a igreja. Se você ler a carta escatológica, se você ler Mateus 24, Mateus 16, se você ler Lucas capítulo 21, a partir do versículo 21, você vai ver que o juízo era para Israel. Israel era o povo a ser julgado. Ele disse que contas deveriam ser pedidas àquela geração que mataram os profetas, e Jerusalém era o epicentro, a cidade santa com o seu templo, o símbolo maior do judaísmo. Mas eu fico impressionado que eu preciso vir com a quarta série dar uma aula de escatologia nos pastores. Graças a Deus que vários bacharéis de teologia têm se rendido, não a Geraldo, Deus me livre, tem se rendido a essa sabedoria, e as pessoas se voltam para o momento histórico, se voltam para o contexto realmente claro da Bíblia e encontram ali Jesus expressando aos judeus. É que nesse país nunca se ensinaram a ler do remetente para o destinatário. Pegaram a Bíblia e jogaram no nosso colo, século 21, e estão aí esperando acontecer o que já aconteceu. Então, o tema dessa live é esta aí, a vinda de Jesus, o breve que virou séculos. Meu irmão, como que querem me fazer acreditar naquilo que está escrito e não é? Como se isso pode ser assim? Ora, meu irmão, eu vou mostrar mais uma vez, tá? Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 37. Vou usar várias versões. Leia esta, revista e atualizada. Paulo escrevendo aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 37. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Será que Paulo comeu um mexilhão com bastante pimenta e errou? Por quê? Vamos dar aula aos doutores. Eu vim até de gravata hoje para dar aula aos doutores. Eles estão me assistindo. Não adianta que eles me assistem. Eles me assistem não para aprender, para procurar uma brecha. Não acham, ataca pessoalmente. Já vão querer dizer que essa minha gravata aqui é da feira. O invejoso é fogo. Quer ver? Já vão dizer que a minha gravata é da feira. Olha só. Ah, e tem mais. A gravata que é laranja, eles vão dizer que é laranja lima. Invejoso é um problema. Olha lá. Quem é que está escrevendo esta epístola? Paulo. Paulo escreveu essa epístola quando? Ontem? Não. Escreveu hoje? Também não. O ano passado? Não. Há 2 anos atrás? Não. Há 10? Opa, se for 10, já está contraditório. Porque de 10 anos para cá já demorou muito tempo. Ora, vê se há coerência. Quem escreve essa epístola, aí eles tentam dizer, mas não foi Paulo que escreveu. Tá bom. Quem escreveu essa epístola, se vocês não querem aceitar que é Paulo, quem escreveu essa epístola, escreveu antes da queda do templo. Porque toda a argumentação fala ali dos sacerdotes, dos levitas, e que perduraram até o templo em Jerusalém de pé. Quando o templo caiu, acabou definitivamente o sacerdócio físico. Os irmãos que iam ao templo e ainda continuavam a dizimar, por causa da presença quase que sagrada entre os judeus dos sacerdotes e dos levitas, que eles recolhiam dízimo, acabou. Então, olha o que o escritor aos Hebreus diz, no capítulo 10, no versículo 37, tradução, revista e atualizada. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ora, será que esse homem estava louco?
temos que dar credibilidade aos autores da Bíblia ou não? Será que este homem brincou com as emoções dos seus ouvintes no primeiro século da era cristã? Haja vista que a data do livro próxima, né? A data do livro se supõe que foi escrita em 67. A pergunta que eu faço é: 67 estava no primeiro século da era cristã. Nós estamos em 2021. De lá até aqui, passaram-se quantos séculos? Vou responder com a quarta série: 20. Ora, 20 séculos e ele disse pouco tempo? Ora, ou ele brincou com as nossas emoções, melhor, ou ele brincou com as emoções dos seus ouvintes, que ele está escrevendo aos Hebreus na primeira era cristã. O ano, a ser mais preciso, é 67, da primeiro século, não é 1967, é 67 no primeiro século da era cristã. Como é que alguém escreve aos seus ouvintes e diz: gente, daqui a pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aquele que vem, ele se referia a quem? Ao Filho do Homem. Filho do Homem era um codinome a Jesus de Nazaré, que a igreja, chamada Igreja em Graça, também está esperando. Ora, se vocês servem ao Cristo ressuscitado, como que vocês estão esperando o Filho do Homem, que é um codinome para Jesus de Nazaré? É isso que não fecha. Primeiro ponto a ser observado: nós estamos em graça, servimos ao Cristo ressuscitado. Não foi o Cristo ressuscitado que prometeu voltar. Era o Filho do Homem, o codinome é Jesus de Nazaré. Isto está claro, é só ler. O Cristo ressuscitado nunca disse que iria voltar. Paulo está aqui, debaixo daquela geração, esperando a manifestação do Filho do Homem. Tem um assunto que fala sobre isso. Paulo, na fé do Filho de Deus, leia lá que tem revelações bombásticas acerca desse assunto. Então, como é que este homem escreve aos Hebreus? Como é que ele coloca a sua reputação em xeque? Um homem como Paulo, que sabia o que falava, é dele a frase: eu estou plenamente convicto. Como que um homem que diz que está plenamente convicto de que aquele que viria ainda dentro de pouco tempo não iria tardar, e a igreja espera ainda 20 séculos depois? Quanta gente morreram nesta falsa esperança, enchendo os cofres da igreja? Sim, porque por trás dessa esperança vem vários terrores psicológicos. Ele está à porta, se você sair, se desviar, você fica. É só você ler lá a Virgem Prudente, a Virgem Pura, a Virgem do Azeite, não sei mais o que. Então, há várias pressão psicológica, há várias coação espiritual para que a pessoa se mantenha à espera daquele que iria vir. Só que já veio. E o povo não entende e fica aí preso a essa armadilha. Porque eu sei perfeitamente que Paulo não delirou quando escreveu isso. Eu sei perfeitamente que Paulo tinha plena convicção do que estava falando. Vamos ver outra tradução. Deixa eu ver se eu tenho outra tradução aqui. Revista Corrigida. Porque ainda um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Esta é a versão Revista e Corrigida. Será que os tradutores da Revista Corrigida, da Atualizada e de tantas outras traduções erraram? Será então que nós estamos confiando num livro que não tem credibilidade? Será que Paulo, no seu delírio, não entendia perfeitamente o que era poucochinho nesta versão? Claro que sim. Paulo sabia que os dias estavam próximos. Paulo estava vivendo.
Paulo estava vendo os sinais, a perseguição, a tribulação era tão intensa naqueles dias que ele mesmo foi decapitado. Ele já anunciara a Timóteo: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Já agora o reto juiz já está reservada a coroa para mim e aqueles que amam a sua vinda. Quando que seria esta vinda? Ele disse aqui aos hebreus: aquele que há de vir virá e não tardará. Estava muito perto. Paulo não está profetizando séculos à frente, senão ele não colocaria aqui: aquele que iria vir não tardará. Não iria induzir os seus ouvintes a uma expectativa tão próxima se essa não fosse uma realidade. Vamos ver outra versão. Vamos ver João Ferreira de Almeida. Pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir não tardará. Vamos ver aqui, os teólogos gostam. Nova Versão Internacional, a Bíblia dos teólogos. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Posso eu acreditar nisso? Se está demorando? Escrito no primeiro século, em 67, estamos em 2021. Ora, se Jesus não veio ainda, esta palavra então é uma fraude. A Bíblia me enganou, os pastores me enganaram e a Bíblia também está me enganando. Porque Paulo está afirmando aqui no primeiro século que aquele que iria vir não ia demorar. E os pastores estão dizendo: Jesus vai vir ainda. Ora, se eu já tenho 55 anos, do meu nascimento até hoje já passou um bom tempo, já está demorando. Como é que eles estão invalidando esta fala? Será que Paulo não tinha credibilidade como apóstolo dos gentios? Hein? Vamos ver outra versão. Essa é a versão que os doutores gostam. Nova Versão Internacional. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Vamos ver na versão que eu gosto. A sua vinda, Hebreus capítulo 10, versículo 38. É a versão que eu tenho usado nos últimos dias, Bíblia Viva. A sua vinda não será retardada muito mais. Não será. Paulo estava vendo os dias de 67 a 70, 3 anos, com o agito circunstancial da sua época. A vida era muito corrida, já é hoje. E acorda de manhã, uma batalha, uma perseguição, desce na corda, vem para cá. Paulo disse na tradução Bíblia Viva: a sua vinda não será retardada muito mais. Então, se anula, aniquila a fala de Paulo, futuriza os outros textos, diz que este breve para Deus é 1000 anos, só que não. 1000 anos para Deus é como um dia. Era um adágio judaico, como nós temos o nosso adágio, o nosso provérbio, a nossa forma de falar. Assim era o que Davi falava: prefiro estar um dia nos teus atos do que 1000 na tenda dos ímpios. Claro que Davi, ou ele disse, um dia nos teus atos vale mais do que 1000, vale como 1000. É claro que Davi não iria ficar 1000 anos. Então tudo isto era uma linguagem, um código, uma forma de se expressar dos judeus. É claro que breve quer dizer breve. Breve é 1000 anos. Você já viu alguém falar para alguém assim: eu vou na tua casa, estou chegando, já estou logo chegando, e demora 1000 anos? Claro que não. Ainda que 1000 anos para Deus fosse um dia, e um dia para Deus fosse 1000 anos, para Paulo breve era breve.
Para Pedro, breve era breve. Para os escritores da Bíblia, logo é logo. Mas os doutores, em sua conveniência, o que é que enche o cofre da igreja? A presença das pessoas. Se não tiver vida, o cofre não enche. É simples. E para manter as pessoas cativas, é preciso dar o quê? A falsa esperança de que Jesus vai vir. E se as pessoas descobrem que Jesus já veio? As pessoas vão viver a sua vida sobre o temor de Deus, aguardando elas cumprirem os seus dias nesta terra, e quando elas cumprirem o protocolo de Deus para elas, os desígnios, o beneplácito de Deus, o conselho da sua vontade, quando terminarem os seus dias, a carne volta ao pó e o espírito volta a Deus. Simples assim. Mas não, é preciso ir, sabe, empurrando para a barriga. 2020 estava aí, praga de gafanhoto, doença, enfermidade. Ah, Jesus está voltando. Cadê? Não, 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 não. E aí? Aí está, todas as traduções. Bem, em 1948, a Israel que está hoje aí não é Israel de Deus. A Jerusalém que existe hoje, aí terrena, e a Israel é um concílio da ONU. Em 1948, a ONU declarou Estado de Israel. 1948. Mas são coisas de homem. Porque aquela Jerusalém foi devastada. As vidas dispersas. E Deus fez um único povo diante dele, feito de judeus e gentios. A igreja de Cristo hoje é espiritual. Não existe nada de Jerusalém terrena, física. A Jerusalém hoje é espiritual. Já vou te mostrar. Então, em 1948, um pastor dos Estados Unidos começou a pregar: a figueira floresceu, Israel voltou a ser uma nação, Jesus breve virá. Porque ele começou com esse argumento. E você sabe, esta utopia virou então voz da verdade. Por quê? Não tinha ninguém para esclarecer o que nós, o povo da graça de Deus, eu e os irmãos Erivelto, Elcio de Jesus, Messias Carvalho, pregam acerca da escatologia consumada, e as pessoas iam recebendo. E quem é que recebia esta voz com mais intensidade? As pessoas que eram saqueadas dentro das igrejas. Veja a estratégia. Eles enriqueciam com o dinheiro do povo. E dizia: Jesus está vindo e vai levar vocês para uma rua de ouro. Não ajuntem tesouros na terra. Olha a estratégia. E eles começaram a dizimar, começaram a encher a igreja, começaram a dizer: Maranata, Jesus vem, Maranata, Jesus vem, Maranata. O interessante é que eles que diziam que Jesus estava às portas, estavam comprando terreno, comprando casa, comprando edifício, carro blindado, helicóptero, fazenda, e dizendo ao povo: Jesus está à porta, dê tudo que você tem, você não vai levar para o céu. E o povo está aí, pobre, e eles ricos. Então, começou-se a dizer que a figueira floresceu. Em 1948, esta voz não parou mais. John Nelson Darby já vinha aí com a sua loucura de arrebatamento, que todo mundo ia subir como boneco, com roupa, com olho, com gato, com papagaio, com tudo lá para o céu. A vida ia acabar aqui, ia começar lá no céu. Você ia olhar para o cara, ele já descia, já assim no skate, o outro já virando no pandeiro, com alma e tudo. Você imagina o cara arrebatado com alma e tudo no céu. A alma é emoção. A emoção quer música, quer beijar na boca, quer abraçar. Tu imagina lá no céu começar tudo de novo. Só, meus amados, que a Israel que existe hoje é a Israel
do homem, é a ONU. A Israel hoje é a espiritual. Israel é a Israel de Deus. Leia o que diz Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Deixa eu ver como é que está nessa tradução aqui, porque o versículo é extensivo. Tá vendo? Ele é muito extensivo. Vamos lá para o outro. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, olha, judeus e gentios, em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, do que se trata aqui? Da salvação da humanidade? Não. Da inimizade da circuncisão e da incircuncisão. Então, os gentios na carne, e para isso os eleitos do Espírito predestinados, criou-se então, por meio do sacrifício, um só povo. Havia uma parede de inimizade. Estavam aqui precisando ser reconciliados. Os predestinados no Espírito, na carne, chamado de gentio, e os predestinados judeus. Havia uma parede de separação. E diz aqui, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Judeus e gentios, os eleitos, os escolhidos, os espíritos predestinados desde antes da fundação do mundo, os que estavam revestidos de carne judaica, e os gentios, diz que vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, diante de Deus, não existe Israel física. Diante de Deus, Israel é espiritual. É a igreja de Cristo espiritual. Não existe Jerusalém em que vai descer numa praça física. Não existe. A Jerusalém, a cidade santa, ela foi devastada. O que existe aí é a criação da ONU em 1948. A Jerusalém em que Deus recebe e vê, ela é espiritual. Hebreus capítulo 12, versículo de número 18, Paulo diz o seguinte, escritor dos Hebreus, porque eles gostam de arrumar picuinha comigo, eu vou acabar dando neles, hein? Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Paulo se referia à lei, ao monte, né? Aí o Sinai. Aí ele diz aqui no versículo 19, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras traz, que quantos o ouviram suplicaram que não lhe falasse mais, pois já não suportavam os que lhe era ordenado. Até um animal, se tocar ao monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. E Paulo disse, mas tendes chegado ao monte Sião. Olha lá, e a cidade do Deus vivo. E aonde se chegou agora? A Jerusalém celestial. Então não existe a Jerusalém lá dos anos 40, 30, 60. Aquela Jerusalém do primeiro século, a Jerusalém lá de trás, ela foi devastada. Jesus disse, quando vires Jerusalém sitiada, está perto a sua devastação. A cidade santa foi destruída e o seu templo não ficou pedra sobre pedra. A Jerusalém que existe hoje é a Jerusalém celestial. Como eu preguei ontem,
Paulo disse a Jerusalém, porque quando ele disse isso, Jerusalém ainda não havia sido devastada. Quando Paulo prega aos Gálatas e diz a Jerusalém está em escravidão, a Jerusalém ainda não havia sido devastada. Gálatas foi escrita antes do ano 70. Já Paulo em 70 dizia que a Jerusalém, a mãe dos eleitos, era lá de cima, era livre. É desta Jerusalém que Deus cuida. É deste Israel de Deus, formado dos judeus convertidos e dos gentios convertidos, que Deus fala, cuida, protege, guia, orienta, se manifesta. É este povo formado, ambos regenerados, é este povo criado por Deus, é este Israel de Deus, é esta Jerusalém de Deus. Então, Israel agora é espiritual. Jerusalém é celestial. E o templo? O templo também agora é espiritual. Com a queda do templo, se estabeleceu um novo templo que estava em decurso e Paulo havia avisando. Mas quando o físico estava de pé, os judeus convertidos ainda olhavam para ele fisicamente, apesar de Paulo já avisar que eles eram o templo do Espírito Santo. Esta informação não era muito aceita perante os judeus. Pelos gentios, sim, eles estavam longe de Deus, longe da aliança, sem Deus no mundo. E quando descobriram que era templo do Espírito Santo, apesar de estar vendo o físico, eles não questionaram, eles queriam ser participantes. Mas para os judeus era difícil aceitar essa informação, principalmente de Paulo, que por eles tinham visto ele como um covarde, alguém que rejeitou o farisaísmo. E diante dos cristãos, alguém que estava ali com uma informação de que ele não dentia, haja visto que ele perseguia a igreja. Então, para os judeus, dizer que eles eram templo do Espírito Santo era uma informação um pouco contraditória, porque eles estavam vendo o templo onde Deus habitava segundo a cultura judaica de pé. O que é que foi preciso fazer? Em 70 DC, cumpriu-se a palavra escatológica de Jesus, o sermão lá do Monte das Oliveiras, do capítulo 24, em que o templo caiu. Não ficou pedra sobre pedra. Uma vez que o templo caiu, os pactos deixaram de ser cruzados. E então foi estabelecido, de fato e de verdade, a graça de Deus. Cumprindo o que Paulo disse aos hebreus, remove o primeiro para estabelecer o segundo. De lá para cá, Israel é o povo de Deus, formado de judeus e gentios convertidos. A Jerusalém agora não é mais física, é celestial. A mãe é livre, é a mãe de todos. E o templo não é mais em Jerusalém. O templo não é mais em Campinho. O templo já não é mais no Brás. O templo agora é onde está um eleito que recebe esta palavra com vigor, com sabedoria do Espírito Santo, para entender que as frases de Paulo, aquele que há de vir virá, era um futuro para os seus dias, logo ali, breve, está chegando, está próximo, chegou, concluiu. E para nós, isto está no pretérito, isto passou, porque ele não disse 20 séculos, ele disse poucos dias. Esta é uma informação que deve ter conhecimento de causa. Isto é uma informação histórica, isto é uma informação coerente. Não ficar aí preso dentro de quatro paredes gritando Maranata, Maranata, Maranata. Essa mensagem ela está sendo gravada. Hoje é 8 de fevereiro de 2021. O meu filho está sendo orientado a reproduzir e o filho dele também vai reproduzir o meu neto, para que as futuras gerações saibam que já havia um povo aqui descoisando as coisas que estão coisadas. Está todo mundo gritando que Jesus vai vir. Disseram que ele ia vir em 2020. Não veio. Estava sem máscara, não tinha álcool em gel, voltou. Estão dizendo agora que em 1948 Israel passou a ser uma nação. Olha o script. E que então as 70 semanas de Daniel começaram a ser contadas. Já bateu lá certinho. Resta agora 3 anos e 6 meses da grande tribulação. Teve um aloprado que disse que Iau ia vir.
só estavam esperando o filho varão nascer. E vão nisso, e vão prendendo o povo, e vão prendendo, e vão prendendo, e toma-lhe dinheiro, e toma-lhe dinheiro. E eles construindo casas, construindo mansões, comprando carro, comprando iate, comprando fazenda, e o povo dando. Eu estou aqui a dizer a vocês que o juízo já aconteceu em 70 DC. O juízo não era para a igreja não passaria pelo juízo. O juízo era para os judeus que mataram os profetas e da mão deles iriam ser requerido sangue, desde Abel até Zacarias. O juízo era sobre o farisaísmo e o judaísmo. Jesus disse: fariseu hipócritas, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eles passariam pela ira. A igreja, Paulo disse em Roma, a vocês que estão em Cristo, nenhuma condenação há, porque vocês estão em Cristo Jesus. Jesus de Nazaré disse a Pedro: Pedro, sobre esta pedra tu edificareis a minha igreja, e as portas do Hades, a sepultura, não prevalecerá contra ela. Ele disse em João: quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e já passou da morte para a vida, não entrará em juízo. Esta é uma mensagem que tira o medo, tira a culpa, assim como tirou de mim, tirou de você. Eu ficava desesperado, ficava com medo de me desviar, porque Jesus poderia voltar e o pastor dizia que eu seria uma virgem louca, sem o óleo. Eu tinha que estar dentro da igreja para receber sempre o óleo, para que o fogo não se apagasse no altar. Mentiram, enganaram e hoje são envergonhados. Não tenho que contradizer contra esta palavra, porque ela é muito clara. Paulo bradou lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Preste atenção, o que é futurizar? Em 1948, esse pastor aloprado que eu citei, leu isto. As pessoas, Jesus está vindo em breve, está escrito aqui. Leu em 1960, leu em 1982, leu no bug do milênio, leu quando disse 1000 passará, 2000 não passará, leu isso aqui, ainda dentro de pouco tempo. Leram o ano passado com a praga de gafanhoto e com a doença que estava aí. Estão lendo agora dizendo que Israel floresceu as 70 semanas de Daniel. Daqui a 100 anos vão ler de novo, prendendo o povo, fazendo o cativo de suas reuniões. Do que depender de mim, seus alçapões vão ficar vazios. Do que depender de mim, vocês vão ter que jogar o livro de teologia de vocês tudo fora. É isso que afronta vocês. O medo de vocês são dois. É o povo deixar a igreja de vocês vazia e vocês têm que jogar todo esse livro que enganou vocês a vida inteira e fizeram escatologia e olha para o céu, ele vem nas nuvens e vem com isso e está escrito no manto, na coxa. Tudo isso está sendo desmistificado, está sendo confrontado por homens que têm compromisso com a verdade do Evangelho, que defendemos coerência, bases sólidas e não defendemos ideia, nem placa, nem salário e nem razões. Que isto fique claro. Amanhã nós voltamos. Meu nome é Geraldo Moraes. Quero mandar um abraço para todos vocês que têm a mente iluminada. Deixa eles brigar. Deixa não. Se eles entrarem aí, vocês admoesta como irmão e não tenhais como inimigo. Até amanhã, querendo o Pai, 8 horas da manhã tem graça sem retoque. Assim é, graça e paz.